Olá pessoal, venho aqui nessa oportunidade trazer para vocês o seguinte. Você já me conhece aqui dessas plataformas aí, todas aí, mas eu tenho um assunto que eu quero falar para vocês a respeito dos ensinamentos, né, nas escolas, desde da faculdade, das faculdades, das universidades, das escolas federais, estaduais e também municipais. Poucos meses agora, eu voltei a estudar. Eu e minha esposa voltamos a estudar. E hoje, com a mentalidade que eu tenho, é certo que quando eu mais novo não era tão intenso a maneira a qual ensinam hoje, né, a respeito do passado do negro. Eu sou um negro consciente, quero dizer para você que eu sou um negro consciente. Tá bom? Não desfazendo dos demais irmãos de cores como eu. Só que eu tenho algumas controvérsias mediante algumas falácias de alguns professores, tanto de universidade quanto de faculdades, e também aí, embora eu não sou expert, tenho um péssimo português, eu sou apenas uma pessoa a qual eu sou um negro consciente. Eu só tenho consciência, só isto, tá? Da verdade. E não me deixo levar por fábulas ou por falácias, ok? Beleza? Então, eu quero que você preste atenção no seguinte. Passam para nossas mentalidades nos dias de hoje, para nossos filhos e também os nossos netos, que os negros sempre foram sofridos, que os brancos compraram, que os brancos fizeram isso, que compraram aquilo, que fizeram isso e aquilo com os brancos. Mas a verdadeira história está escondida. E isto qualquer um que pesquisar, através de livros e através até mesmo do Google, você vai encontrar grandes personagens negras que foram reis e que dominou a terra, principalmente na área da África, né, no continente africano, a qual não foram poucos. Mulheres também tiveram grandes destaques, vou dizer aqui para vocês, tá bom? Peço até perdão a vocês, porque como eu não tenho uma facilidade como muitos outros têm aí para poder memorizar tão rápido, então eu vou ter que usar aqui para poder ler aqui para vocês aqui alguns acontecimentos e nomes de algumas pessoas a qual foram negros e com grande importância mundial, beleza? Na verdade, eles passam que os brancos fez isso e fez aquilo. Na verdade, foram os próprios negros que fizeram isso e fizeram aquilo. Tá bom? E se nós hoje estamos desta forma, não foi por causa dos brancos, foi porque nós fomos vendidos para os brancos e pelos negros. Tá bom? Só que, como nós estamos aqui e os milionários, que a mídia não diz negros, estão do outro lado, na verdade, nós hoje, com a história que é contada, nos vitimiza, nós ficamos vitimizados e nós ficamos completamente perdidos, porque não sabemos a verdadeira história e o que nós sabemos é que os brancos fazem isso e fazem aquilo conosco. Na verdade, o branco nunca se envolveu, ele simplesmente teve facilidade. Assim como ele comprava negro, ele também comprava branco também, porque isso existiu muito. Na parte da África tem tanto negro quanto brancos passando os mesmos problemas que os negros passam. Mas a mídia só joga para o lado do negro. Por quê? Porque isso tem vantagem para todos eles. Para todos eles. Isso a mídia que ganha com isso, não somos nós. O que eles querem é que nós venhamos ter uma revolução entre negro contra branco, aonde eles querem provocar uma situação que não deveria acontecer. E nós é que vamos, e eles vão ficar de fora como poderosos, só rindo, e nós na arena brigando. Mas na verdade, deixa eu dizer aqui para você, que essa história é mentirosa. Essa história que negro sempre foi um cara ferrado, ou uma mulher ferrada, é mentira. Vamos ler aqui um pedacinho aqui. Me perdoe se eu gaguejar aqui, tá bom? Que eu peguei aqui de cara aqui para poder ler aqui. Vamos lá. Ao longo da história, vários povos africanos
e pessoas negras governaram impérios extremamente ricos e influentes. A ideia de que pessoas negras sempre estiveram em condições de escravidão ou pobreza. É historicamente falsa esta ideia. Muitos reinos africanos controlavam o comércio de ouro, sal, marfim e conhecimento científico. Olha só, conhecimento científico, olha o ponto que negro era. E rotas comerciais internacionais, muito antes da colonização da Europa. Muito antes. E tudo coloca desde a Europa para cá. Você está entendendo? E como que esses negros saíram de lá? Como que eles saíram de lá? Daqui a pouco eu vou passar para você. Deixa eu passar o nome de grandes pessoas aqui, ó. Reis, impérios, negros ricos e poderosos. Preste atenção, eu vou repetir, hein? Reis e impérios negros ricos e poderosos. A Mansa Musa, preste sua atenção na Mansa Musa, governou o Império de Mali no século XIV. O Império controlava enormes minas de ouro na África Ocidental. Sua peregrinação a Meca em 1324 ficou famosa porque ele distribuiu tanto ouro no caminho que causou inflação em cidade do Oriente Médio. Presta só atenção, se bate com o que eles falam, que as escolas estão ensinando hoje. Né? Cidades como Timbuktu se tornaram centros de conhecimento e universidade e comércio. Olha que negócio, até a universidade. Tá entendendo? E tem a imagem deles aqui, mas eu não vou colocar a imagem dessas pessoas. Agora vamos falar sobre um outro aqui, ó. Shaka Zulu. Grande líder militar do sul da África. Criou poderosos reinos Zulu. Revolucionou estratégias militares africanas. Unificou vários clãs e expandiu enormemente o território Zulu. É pouca coisa? Quer mais? Vou te dar mais, espera aí. Vou te dar mais. Rainha Zinga, negra. Uma das maiores estrategistas políticas e militares da África. É pouco para você? É pouco? Você vai cair nas ideias da mídia? Tu vai cair na ideia de governos federais colocando nas escolas, colocando nós um contra o outro? Vamos lá. Governou os reinos. Olha, governou os reinos de Dongon e reino de Matambã. Resistiu por décadas à colonização portuguesa em Angola. Preste a sua atenção. Fez aliança diplomática e militares complexas. Olha só, quando fala complexa, então você já começa a entender algumas coisas, tá bom? Vamos mais aqui. Império Songhai. Negro também, tá? O nome aparentemente parece ser japonês aí, mas não é não, tá bom? Império Songhai. Um dos maiores impérios africanos da história. Dominava rotas comerciais do Saara. Muito rico em ouro e comércio. Centro urbano sofisticado, com administração organizada e educação islâmica. Quer mais? Vamos lá. Reino de Benin.
conhecido por sua arte e riqueza, produziu os famosos bronzes de Benin. Tinha muralhas gigantescas e planejamentos urbanos avançados. Quer dizer, olha só, até planejamento de cidade, planejamento de cidades, né? Planejadas. Reino do Congo, importante potência da África Central, tinha sistema político estruturado, mantinha relação diplomática com Portugal no século XV. Se liga, tinha uma ligação com Portugal. Se liga, tu vai saber. Vamos mais para a gente terminar? Haile Selassie, imperador da Etiópia no século XX, símbolo da resistência africana contra o colonialismo. A Etiópia foi um dos poucos países africanos a resistir amplamente à colonização europeia. Tornou-se figura importante no movimento panafricanista. Outros exemplos importantes: Império de Ghana, Grande Zimbabue, Reino de Axum, Império de Kanem Bornu. E aqui, para a gente terminar, fato histórico importante: arte de colonização europeia e do tráfico atlântico de escravos. Muitos reinos africanos eram ricos, organizados, tecnologicamente avançados para a sua época, conectados ao comércio internacional. A África tinha universidade, centros comerciais, arquiteturas monumentais e sistemas políticos complexos muito antes do período colonial. Bom, se você gostou, você toca aqui, tá? Deixa o seu comentário, que o seu comentário para mim vai ser muito importante. Eu sou um negro consciente e sei que toda essa história que tentam colocar nós um contra o outro, sendo que na verdade isso tudo foi um plano político, que nós podemos ver que o negro, por estar também na fase financeira maravilhosa, negociaram muitos negros. Muitos negros. Tá? Essa história não é contada pelas mídias, mas está aqui e está registrado aí agora. Tá bom? Eu sou o PC Amigo, tá bom? Você que não me segue, passa a me seguir. Se tiver vermelho aqui embaixo, aqui você não me segue, tá bom? E se no caso se o coraçãozinho aqui, se na minha foto aqui tem um sinal de imagem, você não me segue, tá bom? Deixa um comentário, curte, compartilhe, republique, faça tudo o que for possível para chegar o mais longe possível. E outra coisa, negros como eu, por gentileza, pesquisem, estudem, não deixam fazer sua cabeça. Não deixe fazer sua cabeça. Vamos falar todos nós juntos. Eu sou um negro consciente. Eu não tenho que me colocar no passado. Eu tenho que melhorar o meu passado nos dias de hoje. Eu posso lembrar, mas eu não posso me envolver, porque o passado já se foi. Águas passadas não movem moinho. Agora a tendência é eu me tornar um estandarte para que tudo que fizeram conosco, desde a colonização para cá, nós venhamos retomar o nosso reduto. Mas para isto, depende da nossa disposição e do nosso caráter. Não ficar choramingando e, principalmente, nos ensinaram a ser dependente, mendigo de oportunidades, uma vez que nós também poderíamos. O branco, ele nunca mexeu conosco, a menos que nos oferecesse. E nós fomos oferecidos. Politicamente fomos oferecidos por troca de alguma coisa que não é falado.
ver que eles tinham grande contato com Portugal. Não foi português que chegou lá e pegou o pessoal, eles foram vendidos. E por quem? Por reis, rainha, líderes. E hoje me coloca contra os meus irmãos brancos, como se eles fossem isso e aquilo. Eles são assim com todos nós, porque nós damos confiança para isso. Eles veem a gente pequeno mediante as nossas reações. Vamos nos colocar no patamar de responsabilidade, vamos olhar para frente, vamos estudar, vamos partir para dentro. E vamos deixar de ficar choramingando. Eu sou um negro consciente. Se liga.